Graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Feliz Páscoa. Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos começar a Escola Bíblica Dominical falando sobre o julgamento de Jesus Cristo. Isso mesmo. Só que nós vamos fazer a parte 1 e depois eu encerro fazendo a parte 2. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar extenso demais, tá certo? Então, essa é a parte 1 e o próximo domingo eu vou trazer para vocês a parte 2 e o encerramento do julgamento de Jesus Cristo. A história do julgamento de Jesus Cristo é o personagem mais conhecido de todos os tempos. Por que Jesus foi executado? Eis a pergunta. Quem mandou executar Jesus? Porque Jesus passou por 2 grandes julgamentos. Quais foram as formas pelas quais Jesus foi condenado? Foram formalmente legais? Quais foram os seus crimes? A crucificação, de fato, era a pena a ser imposta, a ser aplicada? Tudo isso nós vamos ver na parte 1 e na parte 2 a respeito do julgamento de Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, o julgamento de Jesus, sem dúvida, foi um dos maiores escândalos judiciais de toda a história da humanidade. Isso mesmo. Jesus Cristo foi acusado, processado, executado como um revolucionário devido às suas pregações, por afrontar Roma e por afrontar também o Sinédrio. Na época de Jesus, quem era o governador, quem tinha o ius gladi, quem tinha o poder de dar a vida e dar a morte, era Pôncio Pilatos. Foi ele que sentenciou a pena capital da época, crucificação. Essa crucificação era uma das penas mais severas, mais cruéis que se podia aplicar ao ser humano. Existiam outras formas de fazer julgamentos e até mesmo de pena de morte, mas a crucificação foi a pena imputada a Jesus. O motivo da condenação foi exibido pelos romanos, estava lá no alto da cruz, como sua reivindicação de ser rei dos judeus. Foi uma afronta, né? Como se dissesse assim, tá aí o motivo pelo qual você está morrendo. Porque quando as pessoas eram crucificadas, então a sentença, o motivo pelo qual a pessoa estava sendo condenada à morte, ficava ali em cima da cruz. E o motivo de Jesus Cristo ter sido crucificado foi exatamente esse, o de ser ou de se imputar como rei dos reis. Para os poderosos da época, Jesus passou a significar uma ameaça à ordem social. Isso mesmo, porque afrontava, porque trazia situações diversas que afrontava aquelas pessoas que tinham interesse estatal. E Jesus, ele moveu multidões, o que é um agravante, porque incitava o povo contra Roma. Transformou vidas, portanto tinha adeptos, e foi amado e ao mesmo tempo odiado pelo mesmo povo. Aí você diz assim, mas pastor, por que ele foi amado e foi odiado pelo mesmo povo? Vou dizer por quê. O mesmo povo que cantava Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, quando Jesus Cristo estava entrando ali em Jerusalém, em cima de uma jumentinha, o povo estava com os raminhos dizendo isso e cantando isso. Foi o mesmo povo que mais tarde estava em praça pública dizendo solta Barrabás e crucifica Jesus. Para ter o entendimento, Jerusalém era a capital da Judéia, terra santa dos judeus, onde estava o templo. E o templo, naquela época, era o centro da vida econômica e religiosa. Movia dinheiro, movia o falar e os ditames pelo qual se relacionava com Deus e os mandamentos que teriam ser cumpridos. E tinha uma base jurídica para isso. Tinha uma base. Hoje nós temos como base jurídica máxima, a Carta Magna, a Constituição Federal. E a base jurídica do povo hebreu era o Torá e a Mishnah. Na época, quando a gente fala de Roma, como eu falei, o governador era Pôncio Pilatos. Ele que tinha o poder. E Jesus, de fato, passou por 2 grandes julgamentos.
O primeiro julgamento que ele teve foi uma farsa com todas as ilegalidades, e a gente vai ver isso porque que foi no Sinédrio, foi um julgamento religioso. Inclusive, quem julgou Jesus, ele não tinha condições de julgar. Ele não tinha competência para julgar, inclusive ele estava afastado de suas funções. Ou seja, como se você pegar um juiz hoje, que não é mais juiz, que já está aposentado, e ele passa a fazer julgamentos. Há legalidade no julgamento desse juiz aposentado? Claro que não. Por que não há legalidade? Porque ele não tem um poder para poder julgar. Não tem o poder do Estado para poder julgar. E esse camarada que julgou Jesus, ele não tinha o poder para julgar Jesus. Então isso foi um grande erro no Sinédrio. Depois Jesus ele passou por um outro grande julgamento, que foi o julgamento civil, o julgamento político perante a poderosa Roma. E a gente vai ver também que houve um jogo, uma troca de interesses aí entre os poderosos, um jogando para o outro, sem querer se comprometer. E quais foram as acusações religiosas no direito hebraico? Blasfêmia, profanar o sábado e ser um falso profeta. Jesus dizia ser Deus, teria que morrer. Profanar o sábado, porque o sábado era para descansar, ele curava, libertava, transformava vidas, e ele foi condenado. E por ser um falso profeta, ele não era visto como um profeta daqueles que Moisés anunciou, daqueles que foi anunciado no Antigo Testamento. Eles ficaram absolutamente cegos. Eles sabiam sim que vinha um Messias, mas na cabeça deles o Messias não poderia entrar em Jerusalém numa jumentinha. O Messias não poderia ser um filho de carpinteiro, não poderia ser filho de gente pobre. E Jesus Cristo ele veio exatamente para confundir as autoridades da época. As acusações religiosas no direito hebraico foram essas. Agora as acusações perante Roma. Sedição. O que é sedição? A sedição é você incitar o povo contra o governo, que estava Roma, né, toda poderosa, e estava colocando, Roma dizia que Jesus estava colocando o povo contra Roma. E outra coisa, se declarava rei, ele não poderia se declarar rei, Roma já tinha o seu rei. Incitar o povo também a não pagar imposto. A exemplo disso, nós temos o ritual da purificação, onde o povo se reunia todos os anos na região circunvizinha e para Jerusalém para fazer o ritual da purificação. Mergulhava na água e era purificado. E esse ritual da purificação, meus irmãos, é um ritual que se pagava tributo. E Jesus disse, eu sou a água da vida, então, portanto, eu ofereço de graça para vocês. E Roma viu as suas moedas desaparecer, e isso foi um grande absurdo, né? E a prisão de Jesus também aconteceu à noite, um outro fato que não poderia ter acontecido, numa quinta-feira, a véspera da grande festa da Páscoa do Senhor. Ambos os julgamentos foram permeados de ilegalidades, todos os dois, isso mesmo. Essa é a primeira parte que eu vou falar com vocês a respeito do julgamento de Jesus. Depois nós vamos falar da segunda parte, tá bom? Deus abençoe todos vocês, uma excelente Páscoa e até a parte 2 falando a respeito do julgamento de Jesus. Tchau, tchau.